Olá, hoje é dia da gente falar de jornalismo, mais especialmente de rádio, do nosso grupo Sinos. Meu convidado de hoje é sincero, leal e feliz. Um viciado em futebol, extremamente colorado, torcedor do River Plate, natural de Estância Velha, mas hamburguense de coração, o filho da dona Maria Regina e do seu Sérgio, vem de uma tradicional família da região. Seu avô, Paulo Sérgio, foi juntamente com seu Mário o fundador do Grupo Sinos. Desde 2008, o marido da Adriana faz parte da terceira geração dos Guzmão a trabalhar na empresa. É jornalista e comunicador da Rádio ABC e já cobriu os principais eventos do mundo do esporte, política e entretenimento. Agora espera ansioso pela chegada do Gianluca, o primeiro filho que nasce em março. Hoje teremos uma conversa de peso com João Paulo Guzmão, JP. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir para esse programa. Até conversava lá com alguns amigos que já participaram aqui, que eu acompanho às vezes e até peguei umas dicas aí para participar. É mais fácil falar dos outros que falar da gente, Sim, né? é mais complicado. Confesso para ti que é mais complicado. Um cara que é muita vontade na frente do microfone, né? Eu tento ser porque, como eu escuto muito rádio, eu gosto... Quando eu estou ouvindo que a pessoa que está falando no rádio, ela tenha certeza, né? Esteja convicta do que está falando e passe para o ouvinte. Então eu tento fazer o mesmo quando eu estou... E até para deixar quem está participando do mesmo programa comigo mais à vontade, né? Para não ficar uma coisa mais engessada. Como é que faz quando é para ser entrevistado? Hein? É um pouco complicado, sempre teve do outro lado, né? Sempre foi do outro lado. Mas... O pessoal te pergunta muito da tua família? Sim, bastante. É impossível não fazer a referência a esse grande grupo de comunicação do Brasil, né? Um dos mais importantes do nosso país e, sem dúvida nenhuma, o mais importante da nossa região, disparadamente. Né? Um trabalho lindo realizado nas últimas mais de 5 décadas. Ainda. Quando tu conviveu com teu avô? Olha, meu avô ele morreu em 97, fevereiro de 97. Eu sou de 87, tinha 10 anos. Então, eu não tenho assim muitas lembranças assim diárias, né, ou anuais, mas eu tenho grandes momentos com meu avô, aniversários, me lembro de todos, assim. Quando ele ia lá eu morava em casa ainda, lá perto da Brigada Militar. Uma pessoa muito do bem. Eu costumo falar com meu pai, né, que é o filho, que com quem eu converso, assim, eu sempre recebi elogios. Aí tu vai me dizer, mas não vai falar mal pra ti, né, do teu avô. Tudo bem, mas não precisava nem falar, né? E muita gente faz questão de falar. Então, vai tudo se encaixando, assim. Eu não conhecia ele profissionalmente, né? Só o legado. Eu não ia no jornal com ele, meu pai não me levava. E ele não falava muito da empresa não, em casa? Uma regra dele sempre foi trabalho, fica da rua pra fora, né? Em casa... Vamos falar sobre outra coisa, vamos aproveitar o momento. Então, porque eu sempre notei que ele foi muito tranquilo, sim, muito inteligente, pessoa extremamente inteligente. Ele dá nome à biblioteca da Fevale. Sim. Justíssima homenagem. Né? Um homem que ajudou muito a desenvolver a nossa educação. Ele sempre foi muito preocupado com essa parte de educação. E de tecnologia também. Tecnologia também. Então, meu pai, ele tem um pouco dessa questão da tecnologia em casa, com tablet, tá sempre... mas o meu avô sempre foi muito inteligente, assim, conversando com ele, sempre muito tranquilo, brincando, né? Não sei se as pessoas que conheceram ele mais, assim, eu digo fora familiares, mas ele brincava também bastante com os netos, gostava de estar com os netos. E cada vez que ele ia, ou que eu ia num lugar que ele estava, para mim era realização. O teu pai nos recebeu muito bem por ocasião da gravação do filme Movimentos, tanto o seu Mário, né, na parte de falar sobre a história do jornal realmente, quanto o seu Sérgio, quando nos recebeu para contar um pouco do parque gráfico, né? Acompanhou a gravação tarde da noite daquele dia, foi especialmente para nos receber, um querido, mostrou tudo da encartadeira, de como funcionava a máquina. Foi uma pessoa muito dedicada e a gente observa aí por esses detalhes
por que as coisas são como são, porque o sucesso desse grupo é tão gigantesco mesmo. Tem um contato bom com o seu Mário também? Sim, não é diário, até porque ele tem uma agenda, né? Ele tem aí os seus compromissos, mas é outra pessoa e aí eu lembro do meu avô e converso quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, aí a gente começa a saber por que essa empresa chegou onde chegou, né? Outra pessoa também é muito inteligente. Iluminada, uma força, uma luz, uma inteligência gigante. Extremamente inteligente. Desfila conhecimento com uma simplicidade gigante. Eu até, quando eu vou para alguma reunião, alguns momentos a gente tem algumas reuniões, eu tinha antes também. Meu pai sempre, porque é sobrinho, né, do seu Mário, trabalhando também há muito tempo no jornal, ele falava, qualquer reunião com o seu Mário, além dele ser muito inteligente, ele sabe bem sobre o assunto, né? Então, não adianta, se tu não sabe, diz que não sabe, porque ele realmente ele é muito inteligente, ele conhece as coisas, ele conhece a empresa muito bem. E sempre que eu tive contato com ele, nossa... Sempre aula. Sempre me ensinou bastante. É melhor que uma faculdade, sim. Claro que tu precisa ter algumas coisas, né, da universidade, mas quando eu converso com o seu Mário também, assim, não são muitos momentos, mas tu aprende muito. O seu Mário, particularmente, eu tenho um contato também, eu gosto de conversar com ele, porque ele começou com rádio, né, ele gosta de rádio. É mais ou menos a minha linha, assim, né, eu também gosto de rádio, então... Até teve uma oportunidade que a gente conversou sobre o início do rádio, que eles são de São Leopoldo, né? Que ele comentava, eu não sabia, que ele acompanhava jogos esportivos. Então, sempre aprendo muito com... Teu avô também tinha uma relação com o esporte? Eu não me lembro tanto, assim, confesso pra ti que... Mas o teu pai Sim. Era, inclusive, boleiro, né? Sim, meu pai, quem jogou com ele, fala que ele jogava muito bem. Eu não peguei ele jogando. Mas meus irmãos, né, que são mais velhos, falavam que ele joga muito bem. E quem eu encontro na rua, que é da geração do meu pai, diz que ele jogava muito bem mesmo. E o resultado disso é que é uma família apaixonada pelo esporte, sobretudo pelo futebol. Sim, os três. Eu tenho 2 irmãos, o Gerson e a Patrícia. O Gersinho, campeão brasileiro. Campeão brasileiro da Série D. Técnico campeão brasileiro. Olha, eu até comentei com ele esses dias no WhatsApp, que a gente conversa bastante, que ele não mora mais aqui no Novo Hamburgo. A gente não lembrou. Campeão nacional, ele foi pela Série D, ascendendo o Operário de Ponta Grossa. Paraná. Ele nasceu no Hamburgo, ele é hamburguense. Fez um trabalho lindo no campeonato estadual também. Estadual. Ele tinha sido como auxiliar do Itamar Schulli, campeão estadual. O Itamar era o técnico e ele era auxiliar. Aí ele deixou de ser auxiliar do Itamar para ter a carreira dele. Primeiro ano no Novo Hamburgo, aqui no Gauchão, que ele não procurou escapar do rebaixamento. E antes de terminar já foi chamado pelo Operário, então ele não conseguiu nem terminar o Gauchão pelo Novo Hamburgo. Foi para o Operário. Em 2016 foi campeão da copinha deles lá, que é a Copa do segundo semestre. E esse ano campeão brasileiro da Série D. Título aí também para o Operário e agora a Série C. Está na Série C, está indo para o 3º ano, o que é um fato que não é muito comum entre time no futebol brasileiro, sobretudo no interior. Terceira temporada como técnico e... Claro, é complicado, eu sempre tenho cuidado para falar muito assim de família, de irmão, de irmã, de pai, mas é muito inteligente. Meu irmão, ele pegou um pouco dessa genética do meu avô, acho que do meu pai, assim, ele não fala tanto como eu, mais silencioso, mas ele é muito inteligente, ele estuda, ele vai atrás. Eu até brinco com meu pai em casa que em um tempo curto ele vai estar treinando no mínimo um time da Série B do Campeonato Brasileiro, no mínimo. E a tua irmã Patrícia também técnica de futebol? Também, a minha irmã é técnica do Grêmio, profissional feminino do Grêmio. Essa ligação dela... Tá num bom time ela, hein? Tá. Apesar de eu ser colorado, né, o pessoal... O futebol feminino do Inter é mais desenvolvido que o do Grêmio, na verdade. A minha irmã já jogou no Inter também como atleta, né, agora ela não joga mais. No início, nos anos 90, o Inter era mais forte. Agora, com uma nova regra da CBF, da Conmebol, que os clubes para jogar Libertadores no masculino vão ter que ter futebol feminino, ele está voltando. Daí o Grêmio que começou agora, né, e depois veio o Inter. Mas a minha irmã é técnica do Grêmio, do futebol feminino, acompanha alguns jogos. Aí meus amigos colorados brincam comigo que eu estou indo em jogo do Grêmio, né? Mas pela irmã a gente faz um sacrifício.
Novo Hamburgo tem uma tradição aí, né? Temos também a Liege, que é Sim, treinadora. Ela jogava com a minha irmã, jogaram juntas no Inter. Áustria, né? Isso aí. Estava comigo aqui no Conversa Fez recentemente, a irmã Ela do Kiko lá da Celso. Ela jogava com a minha irmã. Como é que é esse negócio de ser viciado em futebol? O viciado, as pessoas daqui a pouco estão nos assistindo, elas podem pensar que é um termo muito forte, né? Mas eu até comentava que não... Tu vai dormir ouvindo rádio e TV, vendo TV, em canal esportivo? É isso aí. Acorda ouvindo e vendo TV, vendo rádio? E isso eu confesso que se eu pudesse voltar... Eu não sou muito de voltar atrás, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, assim, 20 anos atrás, na infância, eu não seria tão apegado ao futebol. Porque futebol é como jornalista, futebol não tem final de semana, tem sempre. Então, se tu gosta muito de futebol, tu vai ter sempre amanhã, do sábado, amanhã do domingo, porque de tarde tem jogo. E jornalista não tem, né, também aí feriado, final Saiu de semana de uma cachaça para outra. E é realmente viciante. Eu acompanho. E a dona Adriana aí? No início era um pouco complicado, assim, com o namorado ainda, porque era algo novo. Ela gosta também de futebol. Só que às vezes, agora que eu vou ser pai, como tu comentava no início, agora eu estou começando a tentar mudar um pouquinho, porque vamos olhar alguma coisa pro Gianluca, numa loja. Tu tá fazendo curso de pai. Eu fiz. Como é que é isso aí? Diz que o pessoal lá na redação do jornal tava te pegando no teu pé. O pessoal... Colega de assim, rádio, todo mundo pegando no teu pé. Mas isso é bonito demais, no início, tu falava ali de algumas palavras, né, que eu costumo levar aí na vida. Tem uma que eu levo sempre, que eu sou sincero e o que eu faço, eu assumo que eu faço. Eu não vou colocar a culpa em alguém ou dizer que não fiz porque eu tenho medo que vão falar isso ou não. Fiz realmente um curso de gestante com a minha esposa. Mas isso é muito bonito, qual é o problema também, disso? O pessoal pega no pé que eu tava mexendo em boneco ali, mas essa foi a parte talvez que eu nem tenha aproveitado tanto. O que eu mais gostei foi das dicas, sabe? Os sinais que o bebê dá para a mãe, dá para o pai, essa questão de choro, às vezes não é porque está com fome, às vezes é porque tem que chorar, às vezes porque está com um pouco de cólica, sabe? Eu gostei muito dessas dicas do curso, dos profissionais que estavam lá, da pediatra, em relação a isso. O pessoal achou que ia, de alguma maneira, lá na redação, onde tem muita brincadeira, que eu ia ficar incomodado. Olha, eu gostei muito, se pudesse indicar para papai de primeira viagem, eu indicaria também. Indica, vai lá fazer um curso, tranquilo. Vai te preparar bem. Obviamente que uma coisa, em qualquer profissão ou em qualquer experiência, teoria é teoria, prática é prática. Mas tu ter algumas dicas, algumas ideias do que fazer, para mim foi muito valioso. Hoje teus tios e teu pai, teu tio, os teus tios emprestados aí da parte do seu Mário trabalham direto contigo, né? São pessoas que ocupam espaços estratégicos dentro do grupo, né? O Ado é o presidente do conselho, o Fenaco, o Frederico e o teu pai Sérgio, que é o chefe do industrial. Né? O pai é da parte industrial. Responsável pelo industrial, né? E teus primos, que dessa terceira geração tem ocupado espaços? Bom, eu sou mais da veia jornalística, né? Trabalhei 1 ano e meio, 2 na redação do jornal e depois até hoje na rádio. Tem outro primo que trabalha, que é o Jean, que é filho do Frederico, que é mais a parte administrativa. Ele estudou muito tempo nos Estados Unidos, tem outra pessoa que tu conversa com ele, tu aprende muito, assim. E tenho a Bruna, que é filha do Carlos Eduardo, né? Que é primo do meu pai também, filho do seu Mário. Ela é formada em moda, que sabe... São três as pessoas que hoje atuando, né? E a Bruna é da parte de moda, da revista, faz matérias para lá. Como é que foi para ti ocupar esse espaço, chegar lá, quando tu pesou na camiseta, a camiseta tá jogando dentro desse time? Eu confesso que o primeiro ano eu morri de medo, assim, não vou mentir. O medo não é de trabalhar, o medo é de tu imaginar que teus colegas fiquem pensando, eu tinha... Era um período de provação para ti. Eu ficava pensando que os outros estariam pensando que eu estava ali só por favor, eu preciso da família. Isso me incomodava muito, sabe? Me incomoda um pouco ainda hoje. Talvez até um projeto que eu tenho daqui a pouco. Eu gosto muito de trabalhar no Grupo Sinos, é uma empresa incrível, assim. Só que às vezes isso me incomoda um pouco das pessoas acharem,
ou para mim pelo menos, passar essa ideia que eu tô ali porque eu sou da família. Apesar de gostar muito de lá. Então no início, meu primeiro ano eu tinha medo de tudo. Tinha medo de... Mas isso é fato que te fez ficar um profissional ainda mais qualificado. Sim, eu acredito que sim. Eu me lembro que no início quando eu errava, meu pai me ouvia errando na rádio, porque claro, rádio e jornal tem as suas vantagens e desvantagens, né? Rádio, se tu falou errado, é igual a TV. Só não tem a TV... E acontece todo momento. Exato. Falta e a palavra, eu nunca vou me esquecer, troca a palavra. Um dia eu fui num acidente em Sapiranga, essa história, e nós tivemos um acidente em Sapiranga, logo num dos primeiros boletins, meu primeiro ano na rádio, e a carona e o motorista se machucaram nesse acidente. E eu fui falar caroneiro e falava canoeiro. E eu fui tentar falar de novo e falei pior. E daí eu falei o acompanhante, né? Depois desse boletim eu queria, se eu pudesse, assim, Cavava um buraco ali, ficava ali mesmo na beira da estrada de Sapiranga. Eu nunca vou me esquecer, esse episódio vai levar pro resto da vida. Maravilha. Porque foi... Eu não consegui falar caroneiro, no caso, né? E eu ficava pensando, meu Deus, meu pai vai ouvir meus, né? Porque ali no Grupo Sino sempre eu tenho, eu falo pai, mas ali ele é diretor, né? Eu não posso ligar e falar, pai, eu falo, seu Sérgio, vou lá embaixo no seu Sérgio, seu Mário, com o Carlos Eduardo, o Fenaco, mas nunca com um vínculo familiar. Primeiro porque eu particularmente não acho certo, porque ele não está como familiar, ele está como meu superior, né? Meu pai é do industrial, mas por exemplo, o Fenaco, que é presidente da direção executiva, a gente tem que manter Mas essa uma cobrança é sempre muito mais de ti para Sim, é mais de mim. Mesmo, né? Eu, depois do tempo, eu vi que ela era mais minha comigo mesmo, porque não tive assim nenhum tipo de problema com nenhum colega no jornal. 10 anos de muita experiência. Quero saber que momentos marcantes foram esses e como é que está esse trabalho hoje à frente do programa de debates, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o JP Guzmão.